havia uma mulher rica que tinha muitos bens. E por ser rica, por ter muitos bens, ela usava a sua riqueza, os bens que tinha, para abençoar a vida dos homens de Deus. Entre esses estava Eliseu. Toda vez que passava Eliseu por ali, aquela mulher o convidava para a sua casa, para que ele pudesse ali fazer uma refeição. Primeira lição que nós já aprendemos logo no primeiro versículo que lemos: os bens que Deus lhe deu, as bênçãos que vêm até você, a condição que o Senhor te deu, não é apenas para você esbanjar, para você ostentar, ou para você apenas aproveitar. A Bíblia Sagrada diz que a igreja de Atos não faltava coisa nenhuma para ninguém, porque todos aqueles que tinham abastância compartilhavam ou doavam parte do que tinha para aqueles que não tinham nada ou que tinha menos, e assim as coisas ficavam equiparadas e nada faltava a ninguém. Essa mulher era uma abençoadora, e tudo aquilo que nós temos não é nosso. Somos mordomos, pertence ao Senhor. Então seja fiel ao Senhor e compartilhe o máximo que você puder as bênçãos que Deus lhe deu com aquelas pessoas próximas a você e que necessitam da sua ajuda, do seu apoio, das habilidades que o Senhor botou em suas mãos. E isso voltará para você em bênção em algum momento. A gente nunca sabe quando vai precisar de alguém. Essa mulher não esperava passar por muita coisa que passou, mas graças ao homem de Deus que ela conheceu e tanto abençoou, ela também provou grandes bênçãos da parte do Senhor. Então, Eliseu sempre parava ali para fazer uma refeição. Essa mulher quis ampliar a bênção. Ela chamou seu marido e disse: vamos fazer um quartinho para esse homem. E ela diz assim: porque eu tenho observado. Essa tradução que eu uso do dia de hoje, ela é boa porque ajuda você a compreender melhor a verdade central do texto, porém ela deixa escapar alguns detalhes que são importantes. Por exemplo, aqui está escrito que ela disse: tenham certeza que ele é um homem de Deus. Nos textos mais fiéis, mais próximos do original, vai dizer: tenho observado, tenho estudado, tenho analisado, eu venho observando ele, o caráter dele, a pessoa dele, e vejo que ele é um santo homem de Deus. Não é uma certeza apenas porque ele tem um nome de profeta, porque ele tem um título de profeta. Ela observou a conduta, o dia a dia, o que ele falava, como ele se comportava, os caminhos que andava, e observando, examinando, estudando, há algum tempo ela veio perceber que ele era um santo homem de Deus. Não se iluda com palavras bonitas, não se iluda com roupas, não se iluda com dons. Observe, porque é o dia a dia que vai demonstrar quem é e quem não é de Deus. Ela observou que ele era um santo homem de Deus. Olha a ordem, não é um homem de Deus santo, mas é um santo homem de Deus, porque tem muita gente que se intitula homem de Deus, mas não vive em santidade. Porém, todo aquele que viver em santificação, este com certeza é filho de Deus, é servo de Deus, é homem de Deus, é mulher de Deus, e o Senhor tem prazer em usá-lo, porque vive em santificação. Assim então foi na vida desta mulher e do profeta Eliseu. Ela faz o quartinho e o homem de Deus fica emocionado, alegre, feliz, quando ele chega lá e ele contempla e ele vê que a casa, que o quartinho dele estava arrumado com tudo aquilo que ele necessitava, que estava tudo bem, e ele quer recompensá-la. Então ele pergunta a ela: tem alguma coisa que eu possa fazer por você? Você precisa de alguma coisa? Você precisa que eu fale com o rei? Você precisa que eu fale com o general do exército, com o capitão, para interceder por alguma coisa por você? E a resposta dela é linda. Nos textos mais antigos, Bíblia King James, João Ferreira de Almeida Corrigida Fiel, vai dizer que ela disse: eu moro entre os meus. Aí aqui nessa tradução dos dias de hoje, deixa isso mais fácil para a gente compreender. O que é eu moro entre os meus? Ela diz assim: eu vivo em família, estamos unidos, a gente cuida bem um do outro, a gente se cuida, a gente está em unidade, estamos em comunhão, então não me falta nada. Se eu precisar de qualquer coisa, eu tenho família, eu tenho amigos, eu habito no meio de pessoas que me acolhem, que me apoiam, e por isso não preciso de favores de terceiros. Que a gente possa viver este nível de comunhão como família e como igreja do Senhor na terra, que possamos entre nós ter essa certeza. E uma coisa que eu achava muito lindo, muito bonito, e continuo achando, logo quando eu comecei a visitar a célula de Natália, que Natália era da época, a JFC, eles têm uma comunhão, uma amizade, não há nada
junta, não há problemas que não tenham solução, tudo é compartilhado ali entre eles na célula. Eu achei isso bonito, a comunhão, como eles conversavam, como eles eram abertos, e como sempre quando há um problema, todo mundo se junta em oração, e também no que mais for necessário, além da oração, para solucionar, e o grupo cresce, a igreja se edifica, e foi isso que mais me atraiu, a igreja Avivamento Bíblico, essa unidade, essa familiaridade, essa aliança que essa igreja tem, para além de membros, para além de irmãos de igreja. Quando o culto acaba e a bênção apostólica é dada, existe uma família, existe unidade, existe um povo unido, e isso é muito bom, e foi isso que mais me fez tomar esta decisão, é claro, além da vontade de Deus, de estar aqui entre os irmãos. Essa mulher vivia em família, vivia em casa, estava entre os seus e tinha essa cobertura, mas Geazi também vinha observando ela. Enquanto ela observava Eliseu, Geazi a observava. E Geazi chegou à conclusão: ela não tem filhos e o seu marido já é idoso. Então o profeta Eliseu entendeu como poderia abençoar a vida dela e manda chamá-la. Quando ela se aproxima, Eliseu lança a palavra: olha, ano que vem, nesta mesma data, você estará carregando um filho no colo. Você terá um fruto, você estará com a bênção na mão. Aquela mulher toma um choque e diz: meu Senhor, não me dê falsas esperanças, porque seu marido já era idoso, ela não podia ter filhos, e ela então não crê que ela poderia ter filhos, ela não tinha essa esperança, já tinha desistido desse plano, deste projeto, mas o Senhor liberou através da boca do profeta esta palavra, porque aquela mulher sempre esteve disposta a abençoar a obra de Deus, o povo de Deus, a fazer o reino de Deus crescer e avançar com aquilo que ela podia. Então Deus também esteve disposto a realizar o sonho dela. O seu Deus, o meu Deus, o Deus desta igreja é um Deus que realiza sonhos. Ele conhece os seus planos, ele conhece os desejos do seu coração. Nem todos ele vai concordar, nem tudo ele vai fazer como você quer, mas tenha certeza, Deus quer o melhor para você, ele quer o seu bem. E se alguém entrou aqui nessa noite e já desistiu de seus sonhos e disse: olha, não dá mais, o tempo já passou, não tem mais como fazer, não tem mais como chegar, não dá mais para conquistar, não tenho mais tempo, não tenho mais habilidade, saiba, as suas limitações não limitam Deus, e Ele é fiel para fazer infinitamente mais do que você pensa, do que você imagina. O Deus de Eliseu não mudou, Ele é o mesmo, está aqui nesta noite, está aí com você. Então entregue a Ele os seus sonhos, tire os planos que estavam arquivados, bote de volta em cima da mesa, volte a sonhar, porque os planos de Deus não podem ser impedidos nem frustrados. Aleluia! O profeta lança a palavra, passa-se um ano e a palavra é cumprida. A mulher está com o menino no colo. E o menino já era crescido, diz o texto. Já tinha, vamos botar aí, uns 8 anos, vamos pensar assim, já tinha crescido um pouco. Estava com o pai trabalhando no meio dos ceifeiros, já trabalhando no meio do campo. Vamos botar que ele tinha uns 8 anos de idade já. E de repente veio uma grande dor de cabeça no menino. E o menino começou a ficar febril, dor de cabeça. O pai manda o menino ir até a mãe tenta ali dar algum remédio, alguma coisa, cuida dele, fica com ele no colo. Mas o menino, infelizmente, vem a falecer. O dia da provação chegou para aquela mulher. Agora pensa como ela sofreu naquele dia. Imagine você querer tanto algo, desejar tanto algo. De repente você desiste, tanta luta, tanta dificuldade, você deixa aquilo para lá: não quero mais, tá bom, não tem como, não dá, não tenho condições, não tem como fazer. E você já está conformado com a sua decisão, já está conformado, ela já sabia: não posso ter filho, tudo bem, tranquilo, glória a Deus, vamos para frente, o Senhor sabe de todas as coisas. E agora, do nada, o filho que ela tanto queria e já tinha desistido de ter, aparece. O profeta lança a palavra e o sonho dela de ser mãe é realizado, e ela não pediu, ela já estava conformada, já está tudo bem. Mas aí o Senhor dá um filho e algum tempo depois o menino morre. Veja que situação difícil. O dia da provação veio para ela. Por mais fiel que ela fosse, por mais crente que ela fosse,
usando a linguagem popular dos crentes, por mais que ela fosse do manto, do mistério, crente do coque, do círculo de oração, dizimista fiel, ofertante, subidora de monte, pé de serra, por mais que ela fosse uma mulher bênção de Deus na terra, infelizmente não temos como correr. O dia da provação vai bater na porta. O dia da provação vai chegar. O Senhor Jesus deixou isso muito claro para todos nós. Eu vos digo, para que tenham paz em mim, no mundo tereis aflição. Mas o texto não termina assim. Termina ele dizendo, mas tenha bom ânimo, aleluia, porque eu venci o mundo. Glória a Deus. O apóstolo Pedro pega um pouco mais pesado. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 1, a partir do 6, eu já citei esse texto aqui, ele diz assim, olha, é necessário que vocês passem por um pouco de tribulação, porque a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro, que é provado no fogo e é coisa perecível. Mas bem-aventurados sois vós, que permanecem crendo, mesmo não tendo visto. Sabei, pois, que o final da vossa prova, aleluia, resultará em louvor, em honra e em glória ao nome de Jesus Cristo. E por fim, a salvação da vossa alma. A provação é uma verdade. Os dias difíceis vêm, mas se você agir corretamente, estes dias de provação resultarão em um lindo testemunho para você contar. A provação veio, o menino morreu. E agora, o que é que eu vou fazer? Primeiro, a Bíblia diz que ela levou o menino para cima. Levou o menino para cima. Os problemas e as adversidades que a gente enfrenta, primeiro lugar para buscar solução é em cima. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia! A solução para os teus problemas vem de cima. Por mais habilidade que você tenha, faça de tudo para não mover um dedo sem primeiro consultar o Senhor dos exércitos. Ele tem a estratégia, ele sabe o caminho, ele entende a forma correta que você deve agir. Por mais habilidade que você tenha, busque estar sempre dependente dele. Ela pega o menino, leva para cima, leva para o alto, deixa no quarto, fecha a porta e desce. Quando ela desce, a Bíblia diz que ela manda um recado para o seu marido, e ela não vai dizer que o menino morreu, ela não vai botar a culpa no marido e dizer, você pegou o menino, levou o menino pequeno para trabalhar no meio do campo num sol quente desse, olha aí, o menino pegou uma insolação e morreu, e agora o que a gente vai fazer? Não, ela não culpa o marido, ela não culpa ninguém, ela simplesmente vai agir. Como? No momento de aflição, no momento de dor, no dia da aprovação, pega o menino e leva para o alto. Para onde? Para o quarto. Que quarto? O quarto de Eliseu. O que é que aconteceu lá? Onde ela recebeu a palavra profética. Nos dias de dor, nos dias de aflição, nos momentos de provação, não deixe que a voz de Satanás, não deixe que os sofrimentos, que a tristeza, que a dor invada você, invada as suas emoções e te leve a uma situação de opressão, de depressão, de tristeza, de angústia, de mágoa. Quando o Baruque está escrevendo as lamentações de Jeremias, diante de toda a destruição que estava Jerusalém e de todo o mal que ainda viria a acontecer por Nabucodonosor, e o profeta já sabia, porque Deus já havia avisado, Jeremias disse, Baruque escreveu, eu trarei à minha memória o que me traz esperança. A minha porção é o Senhor. Em meio a toda aquela aflição, em meio a todo aquele problema, em meio àquela chacina que estava na Babilônia, Jeremias não sentimento de derrota, de tristeza, de angústia, de mágoa, estamos perdidos, não. Mas ele trazia à memória o que ele trazia, esperança. Esta mulher, no dia da provação dela, ela não se entregou à tristeza, não se entregou à depressão, ela não se entregou à angústia, à dor, ao lamento. Ela foi para o lugar onde a palavra foi liberada. Quem sabe ela estava ali e a primeira coisa que veio à mente dela naquele dia foi, Senhor, foi aqui que o Senhor fez a promessa, e o Senhor não é homem para que minta. E essa reflexão deu a ela ânimo para se levantar e tomar uma atitude. Então não se entregue à tristeza, ao sofrimento, não se entregue aos sentimentos da vida, às angústias, não se entregue às lamúrias, não seja um coitadinho, uma coitadinha, não fica chorando o tempo todo, procurando culpar A, B, C ou D, porque minha história foi assim, porque não tive pai, porque não tive mãe, porque eu fiz isso errado, porque eu fiz aquilo errado, porque era para eu agir assim, era para eu agir assado. Não se entregue ao coitadismo, não se entregue ao
vitimismo, mas assuma a responsabilidade da sua vida. Lembre o quanto Deus já agiu por você, o Deus que fez promessas, o Deus que já cumpriu tantas promessas, Ele não te abandonará dessa vez. Mais um problema, mais um milagre, mais um problema, mais um milagre, mais um problema, mais um milagre. Aleluia! A fé dela é renovada, ela desce e manda um recado. Traga um jumento que eu vou falar com o homem de Deus. O marido diz assim, mas hoje, porque hoje, o que aconteceu? Não é dia de culto. Não, mas eu vou lá, fique tranquilo. O filho morreu e a mulher está dizendo, se acalme, fique tranquilo. Eu vou ali e volto. Pega o jumento, sobe em cima do jumento e vai embora. Irmãos, no mínimo, os números mudam. Tem livro que vai dizer 30 quilômetros, tem livro que vai dizer cerca de 40. Inclusive, achei até gente dizendo que cerca de 50 Bíblias de estudo dele, só que ele, às vezes, a informação dele é meio estranha, sempre diferente de todo mundo. Então, vamos ficar com 30. 30 quilômetros a jumento. A mulher sai de Sunem e vai até o Monte Horebe, 30 quilômetros no jumento. Esforço, atitude, determinação. Ei, se você quer o seu milagre, não desista do que é seu. Se você quer tomar posse da bênção que já está liberada sobre a sua vida, você precisa entender, requer esforço. Deus é poderoso para fazer milagres, mas Deus quer que você se esforce. A Bíblia diz, esforça-te e eu serei contigo. Deus é com quem se esforça, com quem se dispõe, com quem está disposto a arregaçar as mangas e ir, e enfrentar o problema, as aflições e procurar solução e não quem culpar. Problema a gente já nasce tendo por causa de Adão e Eva, coisa que nem tem a ver com a gente. Então, problema todo mundo tem. Então, vá atrás de soluções. Solução. Pega o jumento, eu vou ali falar com o homem de Deus. Morto, o menino já está, então agora eu vou atrás da solução. Ela pega o jumento e ela diz assim, olha, não para, não olha para um lado nem para o outro, não para, a não ser que eu mande, vá até o lugar onde está o homem de Deus. E ela foi até onde estava o homem de Deus, sem parar no jumento. O que é isso? Foco. Quer viver milagres? Foco. Quer a benção? Foco. Deus quer realizar, Deus pode realizar, mas o que você realmente quer que Deus faça? Foco. Hoje você quer uma coisa, amanhã você quer outra. Hoje você fala, Deus me ajuda no meu curso que eu quero ser psicólogo, amanhã você quer ser advogado, e aí? Deus vai lhe ajudar em quê? Foco. Você quer o quê? Você quer o quê? Oh Deus, oh Senhor, eu estou orando aqui por essa pessoa aqui. Essa pessoa parece que vai dar certo, Senhor. Eu quero essa benção aqui. Aí no outro dia você vê um mais malhadinho, não, Senhor. Aquele mais malhadinho, quem sabe, Senhor. Mais fortinho ele, né? Você quer o quê? Foco. Uma coisa só. Parecendo adolescente quando começa a namorar, tirando para todo lado. Uma coisa só. Você quer o quê da vida? O que é que você quer? Qual é o seu objetivo? Qual é a sua meta? Foco. Aquela mulher teve foco e foi em busca do seu milagre. Foque no que você quer. Aonde você está precisando que Deus haja, foque nisso, ore, jejue, clame, chore, foco. A única coisa, tem um poder extraordinário, uma única coisa. Aplique a sua força, o seu tempo, o seu pensamento em uma única coisa e você verá o quanto Deus vai agir ao seu favor. Tenha foco. Pessoas multitarefas são boas. Elas fazem muita coisa ao mesmo tempo, é legal. Por exemplo, dizem que a mulher consegue fazer um bocado de coisa ao mesmo tempo. É bom, mas é difícil sair tudo perfeito. Agora, quando você foca numa coisa, só vai dar errado se for para dar errado mesmo. Uma coisa. Você não precisa de muito. Paulo disse, uma coisa eu faço. E é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Foco, uma coisa de cada vez. Deus precisa que você faça uma coisa. Deixa o resto com ele. Faça uma coisa. Ela vai e manda ele ir e ele vai. Quando ela está chegando próximo ao monte, o profeta Eliseu avista de longe, fala com Eliseu, corre e vai até ela. E pergunta para ela, você vai bem? Seu marido vai bem? Seu filho vai bem? Olha as preocupações do homem de Deus. Como está você, sua pessoa? Segundo, como está seu casamento? Seu marido vai bem? Como está seu casamento? Segundo, seu filho vai bem? Como vai seu filho? Ou a família no modo geral, o filho, os frutos. Está tudo bem? Para Geazim, a resposta é, vai tudo bem. Eu acho lindo como ela não murmura, ela não reclama, e ela não se desespera em momento nenhum. Olha a diferença dela para Elias. Uma simples sunamita, só uma mulher, mas cheia de sabedoria e de fé. A fé, ela teve uma fé visível, a fé dela foi provada, e quando a fé dela foi provada, a fé dela foi aprovada por Deus.
Uma fé provada e aprovada. Ela se manteve firme. Está tudo bem. Para quem não pode resolver, para quem não tem como solucionar, para quem só está curioso para saber da minha vida, está tudo bem. Está tudo bem, está tudo lindo. 12/8, tudo bem. Agora é diferente de Eliseu, Elias, que fez fogo cair do céu, matar mais de 150 soldados, veio 50, fogo, morreu. Veio mais 50, fogo, morreu. Veio mais 50, fogo, morreu. Esse mesmo Eliseu, que viu fogo cair do céu tantas vezes, que fez a chuva parar pelo poder de Deus, é o mesmo que ao receber uma carta de Jezabel dizendo assim, amanhã ainda tu vai morrer, entrou em princípio de depressão, deitou debaixo do pé de zimbro e falou assim, Deus me mata. Que vida sofrida é essa? Me mate logo. Essa mulher não. Essa mulher permaneceu firme. Firme, posicionada, firme, determinada. Está tudo bem. Eu vou sair daqui com a benção. Eu vou sair daqui com a vitória. Deus ama pessoas assim, firmes, determinadas, que sabem o que querem, que sabem onde podem chegar, que sabem aonde vai chegar, que reconhecem o poder do seu Deus. Está tudo bem. Só que quando ela chega até o profeta, ai, meu tempo está acabando. Quando ela chega até o profeta, a Bíblia diz que ela agarrou o pé do profeta e começou a chorar. Veio Geazi para tirar ela e o profeta disse, deixe ela. Chora. Pode chorar. Deixa ela chorar. Então, aquela mulher nos ensina uma coisa, o profeta Eliseu aqui, nesse momento a gente pode usá-lo como uma representação de Deus. O profeta Eliseu representa o Senhor e aquela mulher se derrama perante o Senhor. Se derrama perante o Senhor e vai para o melhor lugar onde o crente pode ir na hora das aflições, aos pés do Senhor. Ela agarra os pés do profeta Eliseu e ela começa a chorar. E ali ela se entrega. E ali ela se derrama. Aí vem Geazi para tentar afastar ela e o profeta diz, não, deixe ela chorar. Na tradução que nós lemos, diz assim, deixa ela em paz. Mas nas traduções mais antigas diz assim, deixa ela chorar. Deixa ela chorar porque ela está angustiada. E o Senhor não me falou o que é que aconteceu. Está vendo que não é tudo que o pastor tem que saber? Está vendo que o pastor não tem um olho mágico que vê tudo? Está vendo que não é toda hora que Deus está... fulano está assim, ciclano está assado, beltrano está assim, fulano de tal está daquele jeito. Se você não falar, não tem como a gente te ajudar. Porque Deus gosta de viver o momento. Ele sabe de tudo, mas Ele quer viver cada momento com você. Ele quer viver cada momento, cada momento. É como um pai ensinando a lição para o filho. O pai poderia chegar, ou a mãe dar só a resposta. Aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4, ali é 5. Aqui é para escrever assim, ali é para fazer assado. Pronto. Poderia o pai fazer e pronto. Mas não, o pai entende que o menino tem que aprender a lição, ele tem que pensar. E ele, não, como é esse cálculo? Faça aqui. E vai ensinando o menino pouco a pouco para o menino desenvolver a mente dele e aprender. Então, Deus sabe de tudo, mas Ele quer viver momento a momento com você. Ele quer sentir com você. Ele quer passar com você cada situação, cada detalhe. E ver você evoluindo com cada coisa que vai passando a cada dia. Ver você crescendo, ver você evoluindo, ver você conquistando, ver você vencendo. Deus quer participar do nosso dia a dia. Por mais que Ele saiba, mas Ele deixa as coisas acontecerem e vai falando com a gente aos poucos, vai ensinando o caminho, vai dando pouco a pouco as respostas. Porque Ele quer viver essa emoção de ver você evoluir, de ver você crescer, de ver você conquistar seus objetivos. Então, meus irmãos, ela está derramada e o profeta manda ela chorar porque ela está angustiada. E olhe para cá, isso aqui nos ensina muito. Emoções são para serem sentidas. Emoções são para serem sentidas. Pare de tentar mudar a sua realidade quando na verdade você precisa viver aquilo. Deixa eu lhe dar um exemplo. Minha filhinha Lavínia esses dias chorou muito em casa. Porque a avó dela viajou, foi embora, foi morar no Rio de Janeiro. E aí ela começou a chorar. Ela começou a chorar. O que foi, Lavínia, que você está chorando? Ela, eu estou com saudade da minha avó. A avó nem tinha ainda. Eu estou com saudade da minha avó, que minha avó vai embora. Aí eu falei, minha filha, chore mesmo, pode chorar. Chore à vontade, isso é normal. Chore. Ela vai embora, você não sabe quando é que você vai ver ela de novo, chore. Chore um bocado. Agora sim, agora você chorar, assim, não vai ajudar muito, porque ela ainda nem foi, ela vai amanhã. E aí daqui a 3, 4 meses é que vai bater a saudade mesmo, aí é que você vai chorar de verdade. Aí ela foi, chorou, me abraçou, chorou. Depois parou, brincou e nem toca mais no assunto. Mas se eu reprimo ela, não chora não. Não sei o quê, é assim mesmo. Ela porque ela vai, mas ela volta, iludindo a menina. Não, o momento era para ela chorar. A saudade é normal, é um sentimento humano. Uma pessoa que você gosta está indo embora, você sente saudade, você vai chorar. Tem hora que você tem que chorar. Quer chorar, chora. Quer gritar, grita. Quer morder a cama, morde a cama. Viva o momento. Só não pode pecar. Você só não pode pecar. Você quer rir, sorria, precisa desabafar, procura alguém, conversa, fala.
Emoções são para serem vividas. Tem muita gente doente, com vários tipos de doenças, porque não fala, porque fica calado. E outra coisa, a pior coisa é você ficar segurando, ó. Você conhece esse tipo de gente que fica segurando, que não fala, mas quando explode, passa do limite. Mas se falasse logo, se conversasse logo, se abrisse logo, se contasse logo, se mostrasse logo suas emoções, resolvia. Mas a gente fica tentando dar uma de forte, de superman, de super-homem, de super-mulher, de super-controlado, quando na verdade estamos destruídos por dentro. E isso só prejudica e só piora a situação. Está com vontade de chorar? Chore. Seu filho morreu, é para chorar mesmo. É para chorar. Então viva os momentos, viva as emoções, viva, ponha para fora. É claro, só não peque, busque ter domínio quando for fazer isso. Então ela chora, ela se derrama e ela conta para o profeta que o menino morreu. O profeta Eliseu, ao ouvir a notícia, pega Geazi, dá a Geazi o seu cajado, seu bordão, e manda Geazi ir. Nós sabemos a história, Geazi vai e não acontece nada. Por que não aconteceu nada? Preciso da sua atenção aqui, por favor. Por que não acontece nada? Eu estive pensando sobre isso e lendo, e muita coisa do que eu li não me trouxe, assim, uma coisa agradável, mas o Espírito de Deus me fez pensar algo. Qual é a referência do ministério profético de Eliseu? Qual é o elemento que representava a autoridade profética na vida de Eliseu? Diga comigo, a capa de Elias. Porque o tanto de gente pode ser melhor, diga a capa de Elias. Muito bem. Só que aqui ele não usa a capa de Elias. Aqui ele manda Geazi usar o cajado. E eu fiquei pensando, por que não deu certo? Por que não deu certo? E aí o Espírito Santo de repente jogou uma luz na minha cabeça. Eu li um livro, li outro, falei, não bate. Mas aí o Espírito Santo fez assim, tome Leonardo. O que é? A autoridade profética de Eliseu era representada pela capa de Elias, só que agora ele está querendo usar o cajado, ou seja, querendo inovar. Está querendo fazer algo novo. Só que para cá, o simples, bem feito, resolve. Às vezes a gente se depara com situações, com problemas, com adversidades, com situações, com desafios que a gente quer inovar, quer mostrar serviço, quer mostrar que sabe, quer fazer uma coisa nova, quer usar uma estratégia nova, quer tentar de alguma forma fazer uma coisa diferente. Vamos inovar, vamos fazer um negócio diferente, vou usar uma ferramenta nova. Ei! Deus vai te usar com o que você tem. Deus vai te usar com o que você é. O milagre que Deus vai fazer na sua vida não precisa de coisas de A, de B, de C, de D. O que você tem em casa é um pouquinho de azeite e ele faz multiplicar. O que você tem na mão é uma pedra, é com ela que você vai derrubar o gigante. O que você tem é uma trombeta, então toque, a muralha vai cair. Deus vai usar o que você tem. Aleluia. Se você tem um cajado, use o cajado. Mas se Deus deu capa, então usa a capa. Mas Eliseu quis inovar e não deu certo. Não foi. A mulher então declara uma palavra, antes mesmo de Geazi ter partido. Ela disse, ó, se o senhor não for comigo, eu não vou. Eu não saio daqui sem você, Eliseu. Persistente, de novo, ó. A persistência, a firmeza. Saber o que quer, não, eu quero Eliseu. Não se conforme com Geazi. Se Deus lhe prometeu Eliseu, se Deus lhe deu Eliseu. Se você tem como levar Eliseu, não leve Geazi. Cuidado com as distrações, lembra? Foco. Cuidado com as distrações. Muitas vezes Deus quer dar para você um carro, vamos dizer um carro bom assim, eu não conheço muito, mas vamos botar uma BMW, da boa. Só que aí o diabo para iludir, vai lá e te dá um Corolla. Ou te dá uma Hilux, alguma coisa assim, me perdoe se a ordem estiver errada, mas te dá um carro que é bom, mas que não é como a BMW. Para quê? Para te distrair. Você achar que já está bom, que já alcançou, que já conseguiu e desistir de ir além. E não querer mais, e não alcançar o objetivo que Deus tem para a sua vida. Se Deus tem prometido para você, Eliseu, se Deus tem algo maior para você, não se conforme com menos do que aquilo que Deus prometeu. Eu só saio daqui com Eliseu. Quem lançou a palavra foi Eliseu. Eu vim atrás de Eliseu, eu vou voltar com Eliseu. Eu não quero Geazi, eu vou com Eliseu. Determinação, saber o que quer, foco. Então, ela partiu junto com Eliseu. Geazi vai na frente, o milagre não acontece. Ela partiu com Eliseu. E quando chega lá, o menino está morto. Eliseu deita em cima do menino. E aí, nós não há nada demais para aplicar aqui. Algumas pessoas falam sobre questão de calor, sentir a temperatura, a unção, coisa de interpretação pentecostal, mas mente de pregador fértil. Mas vamos lá, deita por cima do menino. E aí o corpo do menino começa a aquecer, ele levanta, ora mais algumas vezes, deita por cima do menino de novo, e o menino espirra 7 vezes, ou seja, o menino ressuscitou, glória a Deus, e ele espirra 7 vezes. E quando ele espirra 7 vezes, aí agora vem a minha mente, pregador fértil,
Deus, na Bíblia, tem vários nomes, mas existem 7 nomes específicos que são demonstrados em toda a história aqui. Primeiro, Jeová Jireh, o Deus que provê. Aquela mulher precisava de uma provisão, Deus proveu. Ele é o Deus da vida, ele trouxe vida para aquele menino que estava morto. Ele é Jeová Rafa, o Deus que cura, ele trouxe cura para a enfermidade que havia matado aquele menino, aleluia. Ele é o Senhor dos exércitos. A mulher preparou o seu jumento para ir enfrentar sua batalha naquele dia, mas foi do Senhor que veio a vitória dela, do Senhor dos exércitos que traz a vitória. Ele é Jeová Shalom, Deus de paz. Ela chegou para Eliseu e Eliseu disse: ela está atribulada, mas o Senhor trouxe paz para ela, aleluia. Então, para cada um desses espíritos, manifesta-se aqui um caráter do poder de Deus, a manifestação do poder do Senhor, trazendo bênçãos sobre a vida dela. O menino ressuscita e Eliseu diz para Geazi: chame a mulher. Quando a mulher volta, Eliseu dá o menino à menina e diz assim: aqui está o teu filho. A mulher pega o menino no colo e se prostra de novo perante o profeta. Mas agora não é mais para chorar de angústia, não é mais para chorar de dor, não é mais por causa da morte. Agora é para agradecer pelo milagre, pela vida. Eu finalizo liberando esta palavra profética para você. Tome posse em nome de Jesus. Se proste diante do Senhor nos momentos das aflições. Entregue a Ele as suas adversidades e permaneça com a sua fé firme no Senhor e tenha certeza, você terá um testemunho para contar. Você terá um testemunho para contar. Como aquela sunamita contou o testemunho dela, você contará o seu. A bênção do Senhor repousará sobre a sua vida. Amém.